Então, hoje a aula, né, vai ser sobre energia nuclear, que fiquei devendo para vocês, hidrelétrica e também um pouquinho sobre etanol, tá? Acabei esquecendo de falar do etanol, ok? E aí, no outro vídeo, né, você que está assistindo a aula gravada, no outro vídeo que está disponível já para vocês, eu vou estar falando sobre as outras fontes alternativas de energia, tá? Como no caso, a eólica, a biogás, biodiesel, a fotovoltaica, ok? Então, deixa eu aumentar aqui para a gente começar. Bom, seguindo a sua apostila, estou na sequência da sua apostila, apostila 3, ok? Então, vamos lá. Bom, então, a aula passada, pessoal, deixa eu só dar uma retomada bem rápido, né? Se alguém tiver alguma pergunta, apesar que vocês são muito sérios, vocês não perguntam, né? Ou espera eu voltar lá para ver lá o chat lá, tá? Vocês têm que perguntar no áudio, são que eu não estou vendo que vocês escrevem. Nós vimos na aula passada, vou retomar bem rapidinho, tá? Nós vimos na aula passada, pessoal, as fontes não renováveis, né? Então, nós focamos nas chamadas fontes energéticas não renováveis. Então, nós falamos do carvão mineral, porque tem uma aula especificamente gravada sobre petróleo, né? Se você não assistiu, vai lá no portal e assista. Tá? Então, nós falamos sobre carvão mineral, nós falamos sobre o gás natural e nós falamos sobre o xisto. Essas fontes, carvão, gás, xisto e petróleo, são todas as fontes não renováveis, né? E elas são considerados combustíveis fósseis, tá? Que é a fonte mais utilizada como matriz energética do Brasil e do mundo. Como já falei várias vezes, sempre isso é importante citar, Brasil é um dos poucos países que tem um equilíbrio, né, nessa distribuição de fontes energéticas na sua matriz, né, em torno de 43% são fontes renováveis, em torno de 57% são fontes não renováveis. Então, no Brasil, predomina a fonte não renovável, como matriz energética, né? Mas 57%, 56% é um equilíbrio, né? Sendo que a média mundial é em torno de pelo menos 80% de fonte não renovável, certo? Bom, e por que existe esse equilíbrio? Como nós já falamos, e eu bato sempre nisso, porque as pessoas têm que saber isso. Existe esse equilíbrio porque a nossa matriz elétrica, ou seja, aquilo que gera energia elétrica, predominantemente são de fontes renováveis, como as hidrelétricas que a gente vai estar falando hoje, ok? Que é a mais importante, que representa mais de 60% da matriz energética. Porém, ficou faltando eu falar da energia nuclear, que é uma fonte não renovável, que no Brasil representa muito pouco, né? É em torno mais ou menos de 1,2%, 1,5% da energia elétrica do Brasil. Então, não é uma fonte fortemente utilizada, mas é uma fonte importante e muito usada no mundo. Então, a primeira coisa, pessoal, eu não coloquei tudo aqui, né? Senão ficaria muito cheio dos slides, né? Aí, se vocês quiserem anotar, a primeira coisa é que quando você fala em energia nuclear, as pessoas, elas lembram automaticamente das desvantagens. Tá? Todo mundo lembra de desvantagem de energia nuclear. Então, se eu pedir para você assim, vamos elencar as desvantagens? Então, pensa comigo aí, meninos, ó. Desvantagem. Bom, é uma fonte não renovável, certo? Então, é um recurso que acabou, não tem como você repor. Então, é uma desvantagem, tá? Segunda grande desvantagem, o lixo nuclear. Não tem o que você fazer, não tem como você resolver até então o lixo nuclear. O que você vai ter que fazer com esse lixo nuclear? Você vai ter que armazenar por um longo período, certo? Então, seria todos os resíduos do que se utiliza, né, do urânio, que é a matéria-prima básica, para gerar energia elétrica, tá? Por meio, né, de uma termonuclear. Então, você vai ter que armazenar esses resíduos, tá? Segundo. Terceiro, que todo mundo lembra, é a questão de um possível risco de acidente, né? De um acidente de material, vazamento de material, de o risco de uma explosão, como aconteceu, né? De qualquer coisa que possa gerar um acidente numa usina nuclear, porque nós sabemos que uma usina nuclear utiliza material radioativo, né? Então, todo mundo lembra dessa questão ambiental e socioeconômica, principalmente social, né? Se uma pessoa estiver numa área contaminada, os efeitos para a saúde dela, vocês sabem que é desastroso. Porém,
As vantagens, se você pensar, existem mais vantagens do que desvantagens, né? Nossa, mas tem muitas vantagens da nuclear? Tem. Que vantagem que a nuclear tem? Primeiro, que a produção, presta atenção que eu vou falar, a produção da energia, ela tem um custo relativamente baixo. Não a instalação da usina, mas a produção, ela tem um custo relativamente baixo, por quê? Porque ela gera muita energia com pouca matéria-prima. Tá? Então, depois está tudo instalado, né? Se você pegar quanto que é gasto para gerar aquela quantidade X de energia, é considerada de baixo custo, não tão baixo como outras, lógico, mas se comparado com outras, ela é de baixo custo, porque ela gera muita energia com pouca matéria-prima. Segunda grande vantagem. Alguém entrou aí, galera? Deixa eu só minimizar um pouquinho aqui. Ó, só um minuto, gente. Segunda grande vantagem, galera, entrou. Marina. Aí, Marina. Deixa eu voltar aqui, gente. Vou voltar aqui, tá? Por favor, se vocês não estiverem vendo o slide, gritem, alguém grita aí. Não tá aparecendo? Tá aparecendo? Alguém me dá um ok, pelo menos fala oi, sim, não. Eu não vejo. Ninguém fala nada. Tá bom. Vou mandar ver. Bom, aí não vou sair mais, tá, galera? Bom, aí no caso, pessoal, então a vantagem. Primeiro, ela é uma fonte, então, que gera muita energia com pouca matéria-prima, então ela tem um custo menor do que outras. Ela é uma fonte que ela utiliza uma área pequena para ser instalada, eu não preciso de uma área imensa para ser instalada, como, por exemplo, uma hidrelétrica, uma central eólica, né? Então, ela ocupa uma pequena área. Aí vem as duas grandes vantagens, tá? Muito importante neste momento. Ela não emite poluentes para a atmosfera. Ela não emite poluentes para a atmosfera. E por que ela não emite poluentes para a atmosfera, galera? Porque ela não queima nada. Deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. Ela não queima nada. Na verdade, o que acontece, né? Essa aqui, ó, ela é, na verdade, proveniente, o calor gerado, né, seria da fissão dos átomos de urânio, onde você não queima nada. Então, você fala, mas eu já vi numa imagem saindo, parece que uma fumacinha de uma usina nuclear. A verdade não é fumaça, é vapor de água, porque se usa água para refrigerar, que inclusive é colocado também como um aspecto negativo, tá? Que muitas vezes essa água que é usada para refrigerar o reator e tal, muitas vezes ela é devolvida com uma temperatura que não é a ideal, né, para o meio ambiente, e que muitas vezes gera um impacto ali, né, no caso na fauna e na flora, tá? Mas ela não queima nada, então ela não emite, tá, nenhum poluente. E uma outra vantagem em relação a todo problema climático, questões de mudanças do clima, aquecimento, é que ela não depende de condições meteorológicas. Então, que nem hoje, nossa, amanheceu um friozinho, amanheceu com neblina, ela produz. Nossa, amanheceu chovendo, ela produz. Nossa, sol esquadrando, ela produz. Tá calor, tá frio, não importa. Ela não depende de condições meteorológicas, diferente de grande parte das fontes renováveis. A solar, eu preciso do sol, a eólica, eu preciso do vento, a hidrelétrica, eu preciso que chova. Então, quer dizer, você tem uma alternativa que a nuclear não depende, né? Então, durante muito tempo, até mesmo com o crescimento, toda essa questão do aquecimento global, nas últimas, vamos dizer assim, que nos últimos 20 anos, foi muito colocado como uma grande alternativa do aquecimento global, porque seria uma fonte que você teria uma série de cuidados para evitar um acidente, mas ela não polui, ela não depende de condições meteorológicas, ela ocupa uma pequena área, então seria uma vantagem. Até que aconteceu o último acidente, né, de uma usina nuclear, que foi em 2011 no Japão. E aí tudo de novo acendeu as luzes, tudo de novo começou a ser revisto, né, e muitos países deixaram cada vez mais de investir nessa fonte de energia, tá? Mais de 90% das usinas nucleares, como eu coloquei aqui para vocês, estão instaladas aonde? Estados Unidos. Em quantidade de usinas, os Estados Unidos têm destaque, tá? Mas independência, né, que usa muito a energia nuclear é o Japão, tá? Até mesmo porque o Japão, vocês sabem que é um país extremamente pequeno,
Então, eu tenho um problema de território, espaço é problema, então a nuclear seria perfeito. E é um país que tem uma escassez muito grande de recursos energéticos, né? Consequentemente, o que acontece? Deixa eu só dar uma olhada aqui se de repente alguém não mandou alguma coisa. Se tiver, desculpa, tá, gente? Se tiver algum probleminha, vocês mandam. Tá. Vocês mandam para mim aqui que eu olho aqui, tá? Se tiver algum problema na aula. Aí o que acontece, pessoal? O Japão ele tem uma dependência muito grande. Então, mesmo falando assim, a gente não vai utilizar energia nuclear. Cara, não tem grandes alternativas energéticas. Então, tem país que utiliza essa fonte por falta de alternativa. A Rússia também, né, é um país que tem uma quantidade razoável de centrais nucleares. E na Europa, pessoal, eu teria como destaque a Alemanha, né, e a França. Tá? A Alemanha, segundo 2011, o governo alemão falou que estaria desativando, né, as diversas centrais nucleares que ela tem no seu território. Bom, no caso do Brasil, quando que as usinas começaram a ser instaladas e quais são essas usinas e aonde elas estão localizadas? Então, a decisão de implantar uma usina termonuclear, termonuclear, você gera calor, né, com a fissão de átomos de um produto, de um minério nuclear, no caso, o urânio radioativo, certo? E gera calor. Então, não esqueça, você tem termoelétrica, termonuclear, tá? Que seria a fonte de geração de energia por meio de uma fonte nuclear. No Brasil, a implementação começa no período militar, né? Começa, de fato, no finalzinho da década de 60, em 69, tá? No período militar. Diz que esse período militar foi de 64 até 85. E é lógico que falar que não existia naquela época um outro interesse, né, em enriquecer urânio e tal, também não dá para dizer, né? Se você for ler, existia sim um certo interesse também de você desenvolver toda uma tecnologia, até mesmo para você, talvez, né, entrar todo nesse mundo aí nuclear que até então estava bombando, né? Bom, só que oficialmente, tá? Isso é bom vocês saberem, a gente vai estar falando isso mais para frente. Oficialmente, o Brasil, ele não produz urânio, ele não enriquece. Perdão, gente. Tá muito seco, né? Então, oficialmente, o Brasil enriquece urânio, tá? O Brasil desenvolveu, junto com a Marinha, centrífugas que enriquecem urânio com um custo muito baixo, até mais baixo do que se fosse importar. Só que o objetivo do enriquecimento do urânio no Brasil, oficialmente falando, é para ser fonte de usinas nucleares. E o Brasil, ele é signatário de um acordo chamado Tratado de Não Proliferação Nuclear, né? Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TPN, né? A gente vai estar falando isso mais para frente. E esse Tratado de Não Proliferação Nuclear, ele foi criado em 68, entrou em vigor em 71, 72, e como o Brasil é signatário, o Brasil não pode desenvolver nada que signifique produção de armas nucleares, certo? Então, o Brasil enriquece urânio, sim, mas o objetivo dele é ter essa energia e utilizar, inclusive, nas usinas nucleares, como em submarinos nucleares. Cuidado que um submarino nuclear, geralmente quando as pessoas falam nisso, as pessoas pensam naquele submarino cheio de bombas, não é bem isso, tá? O submarino, ele precisa abastecer as suas baterias, certo? Só para vocês terem uma ideia. Então, para ele abastecer, se ele não for um submarino nuclear, o que acontece? Ele tem que emergir, ele tem que vir à superfície para carregar as suas baterias. E isso torna o submarino extremamente vulnerável, porque o submarino tem que estar embaixo da água. Então, um submarino nuclear, você instala dentro de um submarino uma pequena central nuclear, onde essa central dentro do submarino gera energia para atender as necessidades ali daquele submarino e não seja necessário ele emergir para recarregar a bateria, né? E isso aumenta toda a autonomia de você estar navegando e estar fiscalizando e controlando, né, toda a nossa fronteira marítima, tá? Então, oficialmente, o Brasil, sim, tem centrífugas? Sim. O Brasil enriquece urânio? Sim, com a participação direta da Marinha, tá? Mas
não tem esse objetivo de bombas, né, de produção de armas, pelo menos, né, o que se fala oficialmente. No Brasil, quando você fala em usinas nucleares, nós temos 3 usinas, mas na verdade 2 funcionam. Todas elas estão na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, tá? A primeira, Angra 1, né, que era conhecida como usina Vagalume, né, porque acendia, apagava, ela entrou em operação em 82, tá? E a Angra 2, também Angra dos Reis, iniciou em 81, mas ela foi inaugurada oficialmente em 2001, certo? Então, essas 2 que funcionam no Brasil, Angra 1 e Angra 2. E o que gera de energia abastece parte do consumo de energia do estado do Rio de Janeiro, tá? Mas Angra 3, que seria a terceira, que há muito tempo, né, já iniciou, que já era para estar pronta, tá? Angra 3 ainda não foi finalizada, né? Na verdade, as obras reiniciaram esse ano. Por quê? Porque a hora que estava andando, né, a construção e tal, e que teria prazo já para ser inaugurado, que já era para ter sido inaugurado, houve toda a denúncia, né, da Operação Lava Jato, e dentro dessa denúncia saiu, aí foi citado Angra, onde houve desvio de verbas, né, de recursos de Angra e tal, questão de corrupção envolvendo, né, a construção de Angra 3. Aí tudo foi parado, tá? Então, as obras foram reiniciadas esse ano e o tempo está previsto para ser concluída daqui a 5 anos. Então, já tinha começado, aí depois parou de novo, aí nesse governo as obras reiniciaram agora, tá? Nesse ano. E aí a previsão é de estar pronta lá por volta de 2025, tá? Então, hoje nós temos 2 usinas que funcionam, Angra 1 e Angra 2, produz uma quantidade muito pequena de energia dentro da matriz energética brasileira, e a terceira ainda está em construção. Quando você fala em usina nuclear, a gente tem que lembrar dos principais acidentes. É lógico, pessoal, que não são os únicos, né? Existiram vários acidentes, né, de maior ou menor efeito. Mas os 2 mais famosos, esse aqui em 86, que isso aqui já caiu muito em prova, que é o acidente de Chernobyl, certo? Chernobyl ou Chernobyl, pode ter um T aqui também, depende como se escreve. Esse acidente aconteceu na época, a Ucrânia, né? Hoje Ucrânia, mas na época era o quê? Era URSS, na época ainda era União Soviética, né? Porque a União Soviética vai existir em 91, né? E a Ucrânia era apenas uma república soviética, tá? Existe até série, né? Falando de Chernobyl, tem vários filmes, tem uns filmes bem viajados também, né? Mas tem uma série aí que fala sobre Chernobyl, que é baseado, sim, em histórias verídicas, tá? O que realmente aconteceu. Eu não assisti toda a série, assisti alguns capítulos, os mais iniciais, e, assim, muitas imagens, muitas coisas que foram apresentadas nos primeiros capítulos são bem reais, né? Porque 86 eu me lembro muito bem do acidente, e eles usaram, assim, até mesmo algumas imagens, né? Ou baseado muito em imagens da época. Então, esse acidente que aconteceu é considerado o pior de todos os acidentes até então, tá? Na verdade, foi uma falha no sistema de refrigeração, na verdade, sobrecarregar o sistema, provavelmente um erro humano, e aí explodiu o reator, né? O problema de Chernobyl é que naquela época ainda nós estávamos na Guerra Fria, né? Aquela coisa ainda de um país mais fechado, mesmo tendo já iniciado aquela maior transparência, a população da comunidade ali, né, que vivia na região em torno da usina, ela foi comunicada dias depois, então o índice de contaminação foi absurdo e atingiu uma quantidade absurda de pessoas, né? Eles não comunicaram de imediato. Então, se você assistir, por exemplo, essa série, vocês vão ver que logo no comecinho, assim, dá para ver bem, né, que não existia interesse do governo, do mundo, saber, não só a população, mas o mundo saber que tinha acontecido um acidente
numa central nuclear soviética, né? Toda aquela questão aí, né, de Guerra Fria, tá? E aí os efeitos estão até hoje, né, um lugar aí desocupado, entre aspas, porque tem muita gente que se negou a sair, tem gente que voltou já para o lugar, mas é um lugar de altíssima contaminação, tá? Aí o grande acidente aconteceu em 86. Aí em 87, preste atenção, a hora que todo mundo já tinha ouvido falar em Chernobyl, aquele horror todo, aquelas imagens, né, que foram divulgadas depois e tal, aconteceu no Brasil, por favor, não é usina nuclear, tá? É um acidente nuclear, tá? Com um material chamado Césio-137, acho que todo mundo já ouviu falar dessa história, certo? Na cidade de Goiânia, né? Que foi o quê? Um catador de sucata, que não sabendo o que ele estava pegando, ele pegou a peça, parte de uma peça de raio-x, de aparelho de raio-x, de um hospital, de um ex-hospital, que tinha sido abandonado de uma forma negligenciada, e o cara foi lá, pegou aquele material como sucata, né, e levou lá para o ferro velho dele, né, na cidade de Goiânia, e aí ele foi desmontar, né, porque eles dividem, separam e dividem, vendem por partes, né, por produtos que têm valores diferentes. Nesse processo, ele teve contato com esse material, que chamou muita atenção, porque no escuro ele ficava com uma cor azul, cintilante, brilhava, né, chamou muita atenção, e aí as pessoas que tiveram contato direto com o material, praticamente teve contaminação, né? Algumas a contaminação foi muito menor, né? Porque teve contato com as pessoas que não sabiam o que estava acontecendo, e aquelas pessoas que foram mais contaminadas, né, morreram poucos dias depois, tá? Então foi o chamado Césio-137, que gerou o maior alvoroço no Brasil, porque no ano anterior tinha acontecido Chernobyl. Aí, quando falou do Césio, o pessoal surtou, né? Houve muita coisa preconceituosa na época em relação às pessoas, porque todo mundo achou que eram, né? Não é igual, tá? Lógico que Chernobyl foi muitas vezes pior, tá? Mas não esquecer que em 87 teve esse acidente com um material radioativo no Brasil, o Césio-137. Então, o grande acidente foi em 86. E aí, o que aconteceu? Em 2011, pessoal, a hora que todo mundo tinha esquecido de acidentes nucleares, as usinas nucleares estavam voltando com tudo, como eu falei, com uma grande alternativa energética, de aquecimento global e tal, né? Aí vem o acidente de Fukushima 1, tá? Que foi na costa leste do Japão, aconteceu em março de 2011, o ano que vem vai fazer 10 anos, que foi a consequência de um terremoto, né? Na verdade, um maremoto no fundo do mar, e que gerou um tsunami, né, de grandes proporções, que abalou a região e que atingiu o sistema de resfriamento dos reatores, tá? E aí o que aconteceu? Vazou o material. Então, o último acidente de uma usina nuclear, tá, foi em 2011, há 9 anos atrás, fez 9 anos agora em março, tá? A usina de Fukushima. Ok? Então, geralmente, quando cai a usina nuclear, sempre fala de Chernobyl, sempre fala de Fukushima, é algo que vocês não podem esquecer, e do Césio-137 vira e mexe aparece também, ok? Mas não esqueça, não ocorreu nenhum acidente em usina nuclear no Brasil, de material radioativo, tá? Então a gente finaliza as fontes não renováveis. E agora eu vou destacar a hidrelétrica, que é o meu maior foco, tá? Estou controlando o tempo aqui, tá, gente? Bom, usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica, vocês sabem, deixa eu ver o negócio. Você sabe que ela tem vantagens e desvantagens, né? Se você colocar na ponta do lápis, ela é mais vantajosa do que desvantajosa para o Brasil. Mas vamos lá, vamos falar quais são as vantagens e desvantagens? Vamos começar pelas vantagens? Então, vamos lá. Se você quiser anotar, que eu sei que tem muita gente que anota. Então, vantagens. Primeiro que a água é uma fonte renovável, certo? Então, você tem um ciclo da água, ela se renova. Então, fonte renovável. A produção, presta bem atenção que eu vou falar. A produção de energia aqui, ó, nesse processo da geração de energia que eu vou explicar, ela não emite poluentes, porque quem gera energia é o que? A própria força da água que vai passar por esses dutos, vai girar aqui a turbina e que vai gerar energia. Então, ela não queima nada, ela não manda nenhum poluente para a atmosfera, na geração da energia elétrica. Cuidado com isso, vou falar agora e o porquê. Tá? Então, ela não emite poluições,
na produção de energia. Tá? Então, ela não é, na produção de energia, um responsável pelo aquecimento. Na produção de energia. Terceira vantagem que eu posso citar. No Brasil, porque cada caso é um caso, no Brasil, ela tem um menor custo. Ninguém bate até então o custo da produção de energia pela água. Nem a eólica. E olha que a eólica ela é barata. Né? Assim, a produção dela, porque você não compra água, né? Você não compra vento, você não compra sol. Então, são fontes que você não compra matéria-prima. Então, elas são mais baratas. Mas ainda, pode ser que um dia a eólica, seja mais barato que a hidrelétrica no Brasil. Mas, por enquanto, a usina hidrelétrica é que tem menor custo no Brasil. Certo? Outra vantagem que o Brasil tem, que nem todo mundo tem, nós temos um grande potencial hidráulico, porque nós temos muitos rios, e a maior parte dos rios do Brasil são rios de planaltos. E para você instalar uma hidrelétrica, um rio tem que ser de planalto, porque ele tem que ter força, porque é a força do rio que vai fazer a turbina girar, né? No caso, as hélices vão girar e vai gerar energia. Então, se for um rio de planície, tipo Rio Amazonas, tipo Rio Paraguai, esquece, ela não tem força suficiente. Tem que ser rios que têm corredeira, velocidade, queda d'água, que vai dar essa velocidade, ou seja, rios de planalto. Mas ela tem desvantagens, né? Eu até coloquei aqui, ó, não tô doida, não. Aqui. Eu fui lá na frente, né, ó. Ó, então, olha aqui, ó. Eu tô falando com vocês, estou pensando, mas eu coloquei isso. Então, ó, ela é renovável, ela tem um baixo custo de produção de energia, não emite poluentes para a atmosfera, como eu falei. Mas ela tem uma desvantagem, ela gera um impacto ambiental, certo? Por que ela gera um impacto ambiental? Porque muitas usinas fazem a represa, nem todas, a gente vai ver isso, mas a represa. E quando você faz a represa, você vai alagar uma grande área, então você vai deixar solo submerso, as espécies de animais vão ter que ser retiradas do lugar, a vegetação vai ficar submersa, certo? Então você gera um impacto ambiental, você retira a população ribeirinha, então a retirada da população ribeirinha, então você acaba gerando aqui, galera, um impacto socioeconômico, comunidades inteiras que vivem, de repente, às margens daquele rio, uma comunidade de pescadores, por exemplo, vai ter que viver, ok? E também, aí entra aquilo que eu falei para vocês, uma coisa que você não pode esquecer, que essa matéria orgânica, por exemplo, essa vegetação que ela foi alagada aqui na represa, ela vai entrar em decomposição. Então, o que acontece? Quando esse resto de vegetação que ficou submerso na usina começa a se decompor, ela gera gás metano. E o gás metano é um dos gases que compõe o chamado efeito estufa. Então, cuidado com isso, o Enem já cobrou muito isso. Se você analisar, eu posso falar que em todos os aspectos a hidrelétrica vai ser 100% limpa? Não, se ela tiver uma grande área alagada, certo? E que se essa vegetação, ela vai entrar em decomposição. Queira ou não queira, ela vai entrar em decomposição. E a hora que esse processo acontecer, automaticamente ela vai emitir poluentes para a atmosfera, como o gás metano. Então, quando eu falei para vocês que ela não emite aqui, ó, não emite poluentes à atmosfera, eu estou falando na produção da energia, como eu falei para vocês, certo? Mas o lago em si contribui, infelizmente, para as questões climáticas, tá? Então, não esqueça disso. Então, essas são as piores desvantagens. Bom, vou voltar lá aqui, ó. Aí, a usina hidrelétrica, pessoal, de modo geral, como eu falei, você utiliza um reservatório, né? Então, você tem um reservatório, como está aqui a usina. O reservatório, perceba que ela fica no nível acima do rio, tá? Quanto maior essa diferença aqui, ó, quanto maior essa altura, esse volume de água que eu tiver, maior é o potencial da usina. Então, se eu tiver uma usina que eu posso formar um lago enorme, mas se ele for raso, o potencial dele cai. Porque essa diferença aqui, ó, né, entre a média de altura aqui, ó, até o duto que vai receber essa água aqui, tá? É que vai aumentar o potencial. Então, você vai pegar a água aqui, ela entra pelo duto aqui, ó, tá? Gira, né?
aquelas hélices que são imensas, aquelas hélices, parece pá de um ventilador, assim, imensa, assim, gira. Aí ela gira numa velocidade que vai fazer, né, a gerar energia, tá? E a usina geradora vai transmitir essa energia que vai para a gente. E essa água, galera, presta atenção, essa água aqui, ó, que entra aqui, gera energia, ela sai por baixo aqui, ó, do rio. Então, quando você passa por uma usina, quem já viu uma usina, você não vê a água, tá? Que está sendo gerada energia, porque ela sai por baixo, né? Aí é lógico que aqui embaixo, aqui, ó, tem todo um sistema de diminuir essa velocidade, porque senão ela provocaria uma série de erosão por baixo. Então, a água, tipo, ela bate, aí ela volta, ela fica meio turbulhonando ali, ó, até que ela perde o efeito e continua o rio abaixo. Então, quando você olha uma usina, você tem isso aqui, ó, que a gente chama de vertedouro. Todo mundo já viu isso aqui, ó, um vertedouro, tá? Tem época, se você passar numa época dessa, numa usina hidrelétrica, você vai ver que esse vertedouro não tem água saindo. Aí você fala, nossa, não está gerando energia? Claro que tá. A água que está gerando energia está passando por baixo aqui, ó. Você não vê. Quando que você vê aqui, ó, que jorra água, assim, aparecem umas cachoeiras, né, nesse vertedouro aqui, tá? É quando o reservatório está muito cheio, certo? E aí ele tem que liberar uma maior quantidade de água, porque, né, você tem que ter um nível adequado, senão você coloca em risco aqui todo esse reservatório, tá? Aí, quando é época de chuva, você pode ver que sai um monte de água, você parece umas cachoeiras saindo do vertedouro. Isso é o excesso da água da usina. Na verdade, eu falo que é o ladrão da caixa d'água, que a gente fala, né? É quando, tipo, essa caixa d'água, esse reservatório está com nível acima do que deveria estar, o que acontece? Eles liberam água aqui para continuar rio abaixo, ok? Bom, no caso aqui, galera, nós temos hoje uma usina que está caindo muito em provas, que é o chamado usina hidrelétrica fio d'água, tá? O que é essa usina hidrelétrica fio d'água? O nome já diz, é fio d'água, né? Você não forma, ó, você não dispõe de reservatórios de água, você não cria um reservatório. Aí eu peguei essa figura que eu achei bem interessante, que ela mostra aqui, ó, uma usina normal, que é aquela que eu estava falando, e uma fio d'água. Então, o que acontece? A normal, o que você faz? Ó, você tem que fazer uma represa, perceba que você represou a área, tá vendo? Tem que ser uma área represada aqui, ó, porque senão esse lago vai espalhando, forma uma área imensa alagada, e você não tem que criar um grande lago, você tem que criar um lago profundo, porque é a quantidade de água, né, a profundidade que vai gerar energia. Aqui é o vertedouro que eu falei para vocês, ó, que quando tá cheio isso aqui, a água derrama aqui, ó, tá? Mas essa água que gera energia, ela passa por baixo aqui, ó, e ela sai por aqui, ó, você nem vê. Essa é a usina normal. Essa é a usina fio d'água. O que é fio d'água? Você instala a usina hidrelétrica aqui normal, perceba que você não tem muitos vertedouros, tá? Elas são bem pequenas, certo? E aí o que acontece? A água do rio passa, gera energia e vai embora. Ela não forma um lago, você tá vendo? Ela não forma represa, então ela não muda o curso do rio, ela não altera ambientalmente a região. Então, de maneira geral, ela é colocada, hoje é a mais usada, inclusive é a mais usada na Amazônia, hoje, né? Porque antigamente não. Tipo, Tucuruí não foi assim. Tucuruí fez o lago, tá? No Pará, no Rio Tocantins. Formou um lago imenso. Mas hoje ela usa muito porque, além dela ter um menor tamanho, porque não adianta ela ser imensa e gerar pouca energia, você pode ter várias centrais que geram bastante energia, certo? Ela gera menos impacto, a fio d'água, ela não faz um reservatório, então ela não muda o curso do rio. Então, se eu tiver toda uma comunidade que vive nessa região aqui, muitas vezes, eu não tenho que retirar, porque ela não vai alagar, certo? Tem todo, assim, os impactos ambientais e socioeconômicos são bem menores, não quer dizer que não ocorra, mas ele vai ser bem menor, mas tem um problema. Essa usina fio d'água, ela tem que ser instalada onde tem uma regularidade de chuva, certo? Por isso que ela é muito usada na Amazônia, porque na Amazônia tem um clima equatorial, chove bastante, então sempre você vai ter grande volume de água. Por quê? Porque se eu tiver rios, por exemplo, numa região que tem longas secas, que nem a nossa região, ou no Nordeste, e que o nível dessa água diminui muito, cara, você não gera energia.
certo? Então, a usina fio d'água, ela é vantajosa, mas ela também tem as desvantagens. O risco de ficar numa dependência de eu sempre ter um determinado volume de água do rio, porque se esse volume cair muito, se eu tiver uma longa seca, alguma coisa assim, vai atingir a produção. Como na Amazônia, o clima é bastante úmido, chove bastante, então a gente coloca como uma grande alternativa. Então, essa usina fio d'água foi o modelo usado para a construção da usina de Belo Monte, que fica no Rio Xingu, que eu vou falar agora. A usina de Santo Antônio e Giral, no Rio Madeira, também, tá, em Rondônia, também utilizou essa hidrelétrica chamada a fio d'água. Então, o que é uma usina hidrelétrica a fio d'água? É aquela que, ao você instalar a usina, você instala a usina, toda aquela central de você gerar energia, parará, aqui, ó, normal, só que você não faz a represa como numa usina hidrelétrica tradicional, tá? Não esqueça, ela tem que ser feita num lugar que você tem uma regularidade de chuva para que esse rio sempre tenha o mesmo volume de água, ok? Bom, aqui eu coloquei, vocês têm esse mapinha aqui, no Topostila. Aqui, esse aqui eu não coloquei porque vocês já viram, né? Mas eu coloquei só para comparar. Nós temos as bacias hidrográficas, e aí nós temos aqui, agora que eu estou olhando, né? A gente escolhe um mapa, depois você bate o olho e você vê. Aqui tem um erro, ele coloca a bacia do Paraná e Paraguai junto, tá? Aqui é do Paraguai, né, galera? Ó, tá vendo? A gente pega muitas vezes e aí você não percebe o erro. Então, é Paraná e Paraguai, tá? Paraná e Paraguai, ok? Né? Acho que aqui, se pegasse o verdinho, seria a bacia do Prata, né? A Platina, tudo isso aqui. Então, é a bacia do Paraguai aqui é o Rio Paraguai, e aqui é a bacia do Paraná, tá? Perdão, aqui, agora que eu olhei a cor que me chamou a atenção. Então, o que acontece? Você tem as bacias. O que a gente observa, que eu coloquei de propósito para vocês olharem? Perceba que a concentração de usinas hidrelétricas, elas estão aqui, ó, ou na região sudeste ou na região sul. Tá vendo? Ó, tá aqui. Na região da Amazônia, você tem poucas centrais hidrelétricas até então, né? Porque foi uma região mais ocupada recentemente, certo? Ora, e por que as centrais hidrelétricas, elas estão instaladas principalmente aqui, né? Ora, porque aqui é uma região que eu tenho maior consumo, né? Então, a região de maior consumo vai ser a região que eles vão investir mais na produção, ok? Mas vocês sabem que nós temos as bacias, e dentro dessas bacias, isso você nunca pode esquecer, tá? Eu vou mostrar aqui, depois tem lá escrito. A bacia que tem maior potencial e a bacia que tem maior potencial instalado ou maior produção. Então, quem tem maior potencial energético no Brasil, a que mais pode gerar energia, que potencial é absurdo? A bacia amazônica, tá? A bacia amazônica, ou o Amazonas aqui, ó. Só que tem um detalhe. A bacia amazônica, você está falando do rio Amazonas e seus afluentes. O Amazonas, rio Amazonas, é de planície no Brasil. Então, não tem nenhuma usina nele. Aonde que vão estar as usinas? Nos seus afluentes. Então, quando eu falo Giral e Santo Antônio, eu estou falando desse rio aqui, ó, Rio Madeira, aqui em Rondônia. Quando eu falo aqui, ó, no caso Belo Monte, eu estou nesse rio aqui, ó, que é o Rio Xingu, tá? Aqui, ó, Rio Xingu, certo? Você tem a usina aqui, ó, essa usininha aqui, ó, essa branquinha aqui, tá vendo? Essa branquinha aqui, ó. Esse riozinho aqui, ó, que tá essa usina que agora ficou amarelinha, né? É chamado usina de Balbina, no rio Atumã, é um afluente do Amazonas, tá? Nós temos projetos de instalação em alguns rios aqui, né, mais ao norte, inclusive aqui do rio Tapajós, certo? Mas, por enquanto, os rios mais usados na geração da bacia amazônica é o Madeira e o Xingu, tá? Então, quem tem maior potencial hidráulico é a bacia amazônica, tá? Mas o problema é o impacto que você gera na instalação. Por isso que o ideal é você construir uma usina fio d'água, porque você geraria menor impacto na Amazônia. E já aqui, ó, você tá vendo, olhando aqui em São Paulo, dá para você ver várias areazinhas assim, ó, que tá tipo, tá vendo, larguinha assim. Toda vez que você vê essas áreas larguinhas assim, ó, aqui, ó, que é o Rio Tocantins, é usina hidrelétrica, alguma represa. Formou parece um lago, né? A região de maior produção de energia vai ser na bacia do Paraná, justamente porque é a região de maior consumo,
Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. Ó, Bacia do Paraná. A bacia, eu não falei rio, a Bacia do Paraná tem a maior produção de energia do Brasil, certo? E a Bacia Amazônica, ela tem o maior potencial hidráulico, tá? Ok? Maior potencial, a que mais pode gerar energia. Mas não esqueça que esse potencial são nos afluentes do Amazonas. Bom, principais usinas, né, que geralmente são as mais citadas. Itaipu, acho que é uma das mais tradicionais, ela é binacional, Brasil e Paraguai. Brasil e Paraguai, 50% da energia fica para o Brasil, 50% da energia vai para o Paraguai. Quem não usa a tua totalidade de energia pode vender só para o outro. É lógico que o Brasil vende, perdão, o Paraguai vende para o Brasil. Então, pelo menos 90% da energia gerada em Itaipu vem para o Brasil, 50% a nossa parte, e os outros 40% mais ou menos, a gente compra do Paraguai. Então, o Paraguai não pode vender essa energia para a Argentina, por exemplo. Já quiseram muitas vezes fazer isso, mas pelo contrato não pode, porque ela é Brasil e Paraguai. Belo Monte, pessoal, hoje no Rio Xingu é a maior usina totalmente brasileira, porque Itaipu não é totalmente brasileira, é entre Brasil e Paraguai. A usina hidrelétrica de Tucuruí, pessoal, que durante décadas foi a maior, hoje ela é a segunda maior usina hidrelétrica totalmente brasileira, que inclusive ela está instalada bem aqui, ó, tá vendo? Bem nessa regiãozinha aqui, ó, aqui é Tucuruí. Aqui não mostra Belo Monte, tá? Tucuruí é bem essa aqui, ó. Gerou um impacto absurdo quando ela foi construída no início dos anos 80 para abastecer o projeto Grande Carajás. Ela gerou um impacto absurdo, ela alagou uma área enorme, tá? Uma grande área da floresta amazônica ficou submersa, ok? E gerou muita polêmica na época, mas foi instalada, tá? Então, durante décadas, ela foi considerada a maior usina totalmente brasileira, até que recentemente Belo Monte foi instalada e foi inaugurada, né? E hoje a maior é Belo Monte. Detalhe, gente, Itaipu, ela é considerada a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, perdendo para Três Gargantas na China. Só que em potencial, Itaipu ganha de Três Gargantas, porque o rio Yangho, né, que é instalado, no caso, a usina hidrelétrica de Três Gargantas, ela tem períodos de baixa quantidade de água, porque tem épocas de longas secas na China, né? E aí o que acontece? O potencial de Três Gargantas cai. No caso de Itaipu, Rio Paraná, é potencial o ano inteiro, ok? Outras usinas também que se falou muito, hoje já diminuiu muito, é Geral e Santo Antônio, que estão instaladas no Rio Madeira, aqui, como eu falei para vocês, elas estão instaladas bem aqui, são essas aqui, ó, nessa região aqui, ó, tá? No Rio Madeira, certo? Na região aqui de Rondônia, ok? E essa usina de Balbina, que eu falei para vocês, no Rio Atumã, o Enem durante muito tempo cobrou muito ela, que é essa usina aqui, ó, que eu falei para vocês, essa bem aqui, ó, perto de Manaus. Manaus fica por aqui assim, né, bem aqui. O que aconteceu com essa usina? Quando eles instalaram no Rio Atumã, que é um afluente do Amazonas, ele tem potencial, perfeito. Só que diferente do que deveria ser, como aqui, ó, você tem que ter uma área, um relevo que você vai conter a expansão da água na hora que você faz a represa. E houve um erro da engenharia e o lugar não tinha uma coisa para você, tipo, segurar a água ali, né? Represar a água. Então, a água espalhou muito, fez um lago imenso, você pode ver que até no mapa mostra, um lago imenso, porém, o lago, ele é raso. Então, o potencial da usina é baixo. Então, gerou um grande impacto ambiental pela quantidade de energia gerada. Então, por isso que Balbina é sempre lembrada como o que não deve ser feito na instalação de uma usina hidrelétrica. Ok? Gente, coloquei isso aqui para vocês, da Bacia do Paraná, isso mais voltado principalmente quem vai prestar vestibulares, Enem não vai cobrar isso, dificilmente, mas quem vai prestar vestibular em São Paulo, e até mesmo aqui o FMS, o FGD, a FMS durante um longo período cobrou, né? Porque está muito ligado com a gente aqui. Então, você tem a Bacia do Paraná, tudo isso aqui, né? Você tem o Rio Tietê, que é o mais importante afluente do Paraná,
Aqui nós temos os afluentes do Mato Grosso do Sul. O mais importante afluente nosso é o Rio Pardo, que é esse aqui, ó, Rio Pardo, tá? Que é o mais importante afluente sul-mato-grossense do Rio Paraná. E aí, tudo que você tem essas coisinhas riscadinhas aqui, ó, tá? É onde você vai ter um terminal ou você vai ter uma barragem de eclusa. Então, essa foto aqui é mais para mostrar para vocês que eu tenho a hidrovia chamada Tietê-Paraná, se navega no Rio Tietê, né, mais ou menos a partir de aqui, depois de São Paulo está por aqui, daqui, e vai navegar no Rio Paraná até a usina de Itaipu e volta, certo? Só que por que eu coloquei? Porque algumas usinas, na verdade, aqui no Rio Paraná, nós temos 4 usinas instaladas, tá? No Rio Paraná, ó, não falei na bacia, no Rio. Então, eu tenho Ilha Solteira aqui, ó, tá vendo? Bem aqui em cima, Ilha Solteira, divisa com Mato Grosso e São Paulo. A usina de Jupiá, que é a chamada Souza Dias, que a gente conhece como Jupiá, que é ela em Três Lagoas, quando você cruza, que é essa daqui. A Sérgio Mota é o nome dela, a usina Sérgio Mota, que na verdade o nome dela é conhecida como Porto Primavera, que é essa daqui, ó, Porto Primavera. E a de Itaipu, que está aqui embaixo, ó. Olha o lago daqui, tá? Que foi alagado. Então, você tem Itaipu, Porto Primavera, Jupiá e Ilha Solteira. Então, se eu for pela ordem, a montante, no início do Rio Paraná, eu tenho Ilha Solteira, depois tem Jupiá, depois Porto Primavera e Itaipu lá embaixo, lá no estado do Paraná. Com São Paulo é Porto Primavera, Jupiá e Ilha Solteira. E essas usinas, tirando a de Ilha Solteira, elas têm um sistema de eclusa. O que é o eclusa? É um sistema que as embarcações passam aqui, ó. Vocês lembram que para você olhar numa usina, você tem esse desnível, tá vendo? Ó, um reservatório fica mais alto do que o nível do rio. Então, se você vai entrar com uma embarcação aqui, como é que eu vou transpor isso aqui? Como é que eu vou, né? Aí eles fazem o sistema de eclusa. Essa foto aqui, ó, é de uma eclusa aqui, ó, da usina de Jupiá. Antes a gente passava aqui, ó, a rodovia era bem aqui em cima, você passava em cima da rodovia que ligava Três Lagoas, a região de Andradina, em São Paulo. Agora tem essa rodovia, mas eles desviaram, e aí você faz isso aqui, assim, você passa bem em frente, assim, ó, tá? Então, quando você vai para São Paulo, ou vindo também, você vê bem de frente essas usinas. Aqui não mostrou onde está o rio aqui, né? Aqui é a parte seca. E aí você vê esse canal. Esse canal é por onde entra, no caso, galera, as embarcações. E aqui vai ter um sistema que vai nivelar essa água, né? Para você continuar, no caso, o transporte. Então, aqui eu tenho essas usinas. Então, fiquem espertos com isso aqui, principalmente quem vai prestar vestibulares em São Paulo, tá? O Tietê é o rio preferido de vestibulares de Unesp, FUVEST e assim por diante. Bom, e aí para terminar, bem rapidinho, vou falar bem rapidão, que é o nosso último slide, sobre o etanol, tá? Para a gente terminar, tá? Então, 3 minutinhos eu falo. O etanol, vocês sabem que é um álcool produzido proveniente da cana, tá? Não é uma fonte energética nova, tem gente que acha, etanol surgiu. Não, na verdade, ele surge, o etanol surge no Brasil em 75, quando foi criado o chamado Proálcool, certo? Como consequência da crise do petróleo. Quem já assistiu a aula lá sobre petróleo, eu falei sobre isso. A primeira crise mundial do petróleo aconteceu em 73. Cara, presta atenção nessas crises do petróleo que cai muito em prova. E aí, em 73, foi a primeira crise mundial do petróleo. O Brasil, qual foi a saída? Pesquisar novas reservas de petróleo, vai ser quando vai descobrir a bacia de Campos, que é a mais importante até então, e uma alternativa energética que foi o Proálcool, tá? Em 75. Em 79, em 1979, foi lançado o primeiro carro fabricado no Brasil 100% a álcool. Eu não estou falando de flex, estou falando de 100% a álcool. Ou você abastecia gasolina, ou você abastecia álcool naquela época, né? Que foi o famoso super mega avançado desenvolvido Fiat 147. Ok? Foi o primeiro carro. Então, gente, o ano passado, 79, tá? Completou aí, 30 anos,
tá? 30 não, né? 40. 40 anos tô achando que eu tô 2010. 40 anos do primeiro carro a álcool, o ano passado, e não caiu muita coisa, pode ser que esse ano caia, tá? Como uma alternativa energética. A década de 80 foi o auge do álcool no Brasil, tá? Nos anos 80, quem podia comprar o carro zero, comprava o carro zero, 100% a álcool, quem não podia, convertia o carro a gasolina a álcool, tá? Então, a partir principalmente de 87, 88, né, 89, foi o auge do carro a álcool, certo? Mas aí começou a ter uma série de problemas. A tecnologia não era tão avançada, tinha o problema na época do frio. Ah, meu Deus, quando era frio, você tinha que levantar bem mais cedo, tentar funcionar o carro a álcool, né? O consumo do álcool é maior do que da gasolina. E nesse período tudinho da década de 80, tá? Que a gente investiu muito no álcool, também começou a aumentar a produção de gasolina, de petróleo no Brasil, porque descobriu a bacia de Campos. E aí o que aconteceu? O preço do litro da gasolina caiu, e aí não era tão vantajoso. E aí as pessoas começaram novamente a voltar para o carro da gasolina na década de 90. Quando que o etanol volta com tudo? Não que o etanol parou de ser produzido, né? Porque esses carros vão circular até hoje, né? Quando que o etanol volta com tudo no Brasil? Em 2003, certo? Quando é lançado o carro Flex no Brasil, certo? Como curiosidade, né? O primeiro carro 100% a álcool foi da Fiat, mas o primeiro carro Flex lançado no Brasil foi da Volkswagen, tá? Foi um Gol. O primeiro carro Flex bicombustível, que você podia usar naquela época, hoje existe mais do que isso, ou etanol, ou a gasolina, como a maior parte dos carros são, tá? E aí, com o preço do etanol sendo mais barato do que a gasolina, houve um estímulo ao consumo do etanol, ok? O etanol, ele tem vantagens e desvantagens. Vantagem, ele é um recurso renovável, certo? O Brasil tem grandes áreas para plantar cana-de-açúcar, né? Segundo os órgãos ambientais, a produção do etanol pela cana é o melhor e mais adequado, porque existe produção de álcool de outros produtos, certo? Ele polui menos, né? Tanto é que tem um percentual de etanol que é misturado à gasolina, certo? Mas tem as desvantagens. Qual é a desvantagem em relação ao consumo? Você roda uma menor quilometragem com o etanol do que gasolina, então você tem que avaliar o preço. Mas a desvantagem maior do etanol é em relação ao cultivo da cana, né? Porque a cana é uma monocultura, certo? A cana ela pode desgastar o solo e ela vai concorrer com a produção de outros produtos agrícolas, né? E Mato Grosso do Sul hoje, para quem não sabe, nós estamos entre os grandes produtores de cana de etanol do Brasil. Quem diria isso, né? Então, hoje, o Mato Grosso do Sul não é apenas, né, produtor de soja e criador de boi, tá? Nós também temos grandes áreas de plantio de cana para a produção do etanol e automaticamente atender todo o setor sucro-alcooleiro, que é uma coisa que envolve uma grande cadeia produtiva, certo? Desde a plantação, processamento, comercialização, transporte, os produtos que você usa, os trabalhos, né, temporários ou permanentes que geram. Então, o setor sucro-alcooleiro, ele gera uma quantidade muito grande de emprego. Então, houve um grande investimento, apesar de uma série de discussões, principalmente na questão ambiental. O maior produtor de cana e de etanol do Brasil ainda é o estado de São Paulo. É só você viajar para o interior de São Paulo e você ver o preço da diferença do litro do etanol. Ok, galera? Então, o etanol é uma alternativa energética, não é só o Brasil que produz o álcool, Estados Unidos é um grande concorrente, certo? Mas o nosso álcool é produzido da cana muito melhor do que você produzir o álcool do milho, porque o milho é usado também como alimentação direta ou indireta da população. E a cana, ninguém vive apenas consumindo cana ou comendo açúcar, ok? Bom, então vamos fechar aqui para finalizar, porque eu sei que vocês têm aula, senão eu vou tomar a aula da prof, tá? Deixa eu fechar aqui. Então, pessoal, ó, a gente encerra, então, recursos energéticos. Aí a gente volta, né, depois dando continuidade às nossas aulas,
certo? Próxima aula, galera, quando a gente voltar, depois do recesso, não esqueça daquilo que eu falei para vocês, a gente dá continuidade com recursos minerais, tá? Eu vou encerrar aqui a nossa gravação, e aí eu vou ficar um minutinho aqui, quem tiver alguma dúvida, eu fico para tirar dúvida. Quem quiser ir para outra aula, tá? Beijo, gente! Fiquem com Deus, descanse, aproveitem o recesso. Vou estar interrompendo aqui e quem tiver dúvida eu vou ficar respondendo aqui para vocês, tá? Beijos. Tchau, tchau.